TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV, a nossa edição de final de semana. A gente hoje conta o que foi destaque durante toda a semana para você. A gente vem com as principais notícias, né? Muito obrigado pela sua presença, sua audiência e muito bom dia também. Bom dia, Roberta. Olá, Jorge, bom dia. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia, manda para cá foto, vídeo para os nossos canais. Exatamente, olha, já vão aparecer aí embaixo, TVC Correio da Manhã@gmail é o nosso e-mail oficial e é claro, tem o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato com a gente, o DDD é 24, o telefone é 99839-8384, participa com a gente. Vamos então às notícias deste sábado, dia 7 de outubro. Protótipo do avião elétrico da Embraer será exposto pela primeira vez em evento público. Inmetro faz operação Criança Segura, baseada em produtos infantis. Governo federal vai apoiar governo do estado em ações de combate à criminalidade. Tradicional banca de livros no centro de Nova Friburgo pega fogo. Vereadores de Petrópolis cobram e Prefeitura diz que planeja concurso para administração direta e Secretaria de Saúde. Agora é lei. Empresas de ônibus de Petrópolis que descumprirem contratos poderão ter tarifa congelada. E mais, mês de outubro reforça a importância da luta contra o câncer de mama. Agora no Correio Serrano na TV. E a gente vai saber o que foi destaque no nosso impresso. A gente começa ali dando uma olhada sobre agências bancárias que fecharam em Petrópolis, gente. Pois é, o que acontece? As agências do Santander, que ficam na rua Paulo Barbosa, encerram as atividades no próximo dia 20, viu? Olha só, segundo o banco, os clientes serão transferidos para a agência da rua Marechal Deodoro. Desde a pandemia, em 2020, 6 agências bancárias fecharam as portas em Petrópolis. Além do Santander, a agência do Itaú, na Rua do Imperador, em frente ao Obelisco. O Bradesco também fechou agências, né, na Praça Dom Pedro, General Osório, Hipershopping no Alto da Serra e Itaipava. O Banco do Brasil não fechou a agência, mas fechou o setor regional de tesouraria. Pois é, agora a gente fala de defesa civil, porque a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, participou do Circuito Urbano 2023, evento virtual organizado pela ONU, que abordou as estratégias de resiliência para a cidade. Como temas centrais, a discussão envolveu a construção de um futuro urbano possível para Petrópolis, pautado em ações de monitoramento e prevenção de desastres socioambientais, elaboração de planos de ações de risco também. E a gente fala agora de obras, né? Não começam, Itapumes bloqueiam trânsito de pedestres. Onde? Aqui também na cidade de Petrópolis. O prédio do antigo Banco do Brasil, localizado na esquina das ruas do Imperador e Alencar Lima, adquiriu novos tapumes em agosto deste ano, com a permissão da Prefeitura de Petrópolis para proteger os andaimes que foram implantados na fachada ali do prédio, você vê na foto, para a realização de reparo no telhado do imóvel. Desde a instalação, parte da rua Alencar Lima ficou tomada pelo tapume. Comerciantes locais, né, e vizinhos da área falam da falta de acessibilidade transitória no local, já que os pedestres têm que passar pela rua ao circular no local, além de atrapalhar o tráfego de veículos. Pois é. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que vítimas de afogamento resgatados em praia na zona sul do Rio eram petropolitanas. Pois é, e você vai ver também, olha, que pesquisa aponta que
contato com animais auxilia na saúde mental. A gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. O governador Cláudio Castro se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, na última segunda-feira para oficializar um pedido de apoio para o combate ao crime organizado no estado do Rio de Janeiro. A reunião realizada na noite da última segunda-feira em Brasília definiu as ações para o enfrentamento às organizações criminosas no estado do Rio de Janeiro. De acordo com Cláudio Castro, o estado será responsável pela atuação em locais mais sensíveis. Foi uma reunião muito importante para que a gente pudesse falar a mesma língua. Ficou acertado que a questão de qualquer questão policial será feita subsidiariamente pelas forças federais. Então eles estão indo em colaboração as forças do Rio de Janeiro. É um trabalho em conjunto, mas essa questão, sobretudo, da coordenação de áreas mais sensíveis, fica com o Rio de Janeiro. A ação no Complexo da Maré, por exemplo, vai contar com recursos tecnológicos, como o uso de drones, inteligência artificial e também reconhecimento facial. A Força Nacional também vai apoiar as ações. No entanto, de acordo com o Estado, as ações não serão voltadas para ocupar o complexo, mas sim de forma estratégica e pontual. O encontro ocorreu no mesmo dia em que o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o uso de 300 integrantes da Força Nacional no Rio de Janeiro, além de 50 viaturas para atuação no estado, com o objetivo de reduzir os indicadores de mortes violentas. Serão enviados ao estado um veículo de resgate e também um helicóptero e o reforço dos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Eu acho que esse é o caminho para a gente fazer um trabalho que dê resultado. Sobretudo na questão da investigação, e que a gente possa ter resultados realmente de libertar a população desse jugo aí do tráfico e que a gente possa, a partir da Maré, ter outros trabalhos também para melhorar de uma vez por todas a segurança pública do Rio de Janeiro. Na conversa também foi informado que 247 milhões de reais foram transferidos em recursos federais para o Rio de Janeiro, dos quais 95 milhões serão destinados para a construção de presídios de segurança máxima. Os recursos empregados são provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional. A Embraer informou que vai expor pela primeira vez o protótipo do seu avião elétrico utilizado como plataforma de testes de novas tecnologias de propulsão aeronáutica.
A exibição pública vai acontecer entre os dias 10 e 11 de outubro, na 30ª edição do Congresso e Mostra Internacionais de Mobilidade SAI Brasil, no Centro de Eventos Promagno, em São Paulo. Durante o evento, a Embraer também vai promover ações interativas com os visitantes, que vão poder voar o simulador do jato comercial da nova geração E2 e ter a imersão em realidade virtual no eVTOL, veículo elétrico de decolagem e pouso verticais para a mobilidade aérea urbana da IVE. Além disso, estudantes poderão conhecer os programas de entrada para trabalhar na companhia e receber orientações sobre como desenvolver a carreira na indústria aeroespacial. O evento contará com a presença de autoridades, líderes da indústria, acadêmicos, além de especialistas nas mais diversas áreas do conhecimento ligado às temáticas que envolvam mobilidade. O avião demonstrador, desde 2020, é utilizado pela área de engenharia da Embraer para acelerar os conhecimentos das tecnologias necessárias para o aumento da eficiência energética e para a redução das emissões de carbono. O projeto de inovação aberta contou com a colaboração da WEG e da EDP. O Inmetro iniciou na última segunda-feira em todo o país a Operação Criança Segura, que se concentrou em 5 produtos infantis: brinquedos, berços, bicicletas, cadeira de alimentação para crianças e carrinhos para bebê. A fiscalização coordenada pelo Inmetro e operacionalizada nos estados pelos institutos de pesos e medidas ocorre de forma especial, com a proximidade do Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. Cerca de 100 agentes e fiscais vão atuar em todos os estados. No Distrito Federal, a atuação será por meio da Superintendência do Inmetro em Goiás. Uma das metas é coibir a venda de produtos infantis irregulares e também garantir segurança às crianças. Os estabelecimentos em que forem identificados produtos irregulares serão notificados e terão 10 dias para apresentar defesa em relação ao que foi encontrado. Se a irregularidade for do fornecedor, o comércio fica isento de responsabilidade. Uma das penalidades pode ser multa, que vai de R$ 100 a 1,5 milhão, dependendo da gravidade da irregularidade e do porte da empresa, caso fique claro que houve infração. Há outras possibilidades de sanção. O produto irregular pode ser apreendido pela fiscalização e interditado, o que significa que não vai poder ser mais comercializado. Outra sanção é a suspensão ou cancelamento do registro do produto. E olha, no final de semana que passou, no outro, 2 petropolitanos foram resgatados pelos bombeiros vítimas de afogamento na Praia do Diabo, na zona sul do Rio de Janeiro. O caso aconteceu após as vítimas se arriscarem em uma pedra para tirar uma selfie, mas em seguida elas foram arrastadas pelas ondas. Verifiquem agora. 2 turistas petropolitanos foram resgatados vítimas de afogamento na Praia do Diabo, na zona sul do Rio de Janeiro. O 3º Grupamento Marítimo de Copacabana foi acionado por volta de 2h50 da tarde para socorrer as vítimas que foram surpreendidas por uma onda quando faziam fotos na Pedra do Arpoador. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra uma das vítimas lutando contra a correnteza para que não fosse levada pelas águas. Neste momento, um dos socorristas dos bombeiros chega e consegue tirar a primeira vítima, um homem com vida. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher, a segunda vítima, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Miguel Couto. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou ainda que no local onde o acidente aconteceu, há sinalizações indicando sobre o perigo e, inclusive, os militares já haviam alertado o grupo sobre o risco. O Corpo de Bombeiros do Rio informou ainda que faz rondas preventivas diárias e recorrentes nas áreas de pedras, costões e cantos de pedra da orla de todo o estado, especialmente em dias chuvosos com mar agitado. A corporação também mantém ativa uma campanha nas redes sociais, onde alerta para o risco das selfies nesses locais. O INSS está autorizado a conceder o benefício de auxílio-doença somente com análise documental de atestados e laudos médicos, sem que o trabalhador formal precise agendar uma perícia presencial com o médico federal. A medida foi adotada pelo Ministério da Previdência Social, que enfrenta um acúmulo de pedidos de auxílio por incapacidade temporária, nome oficial do benefício conhecido como auxílio-doença.
Hoje a fila conta com mais de 1.100.000 trabalhadores com carteira assinada no aguardo do auxílio. Desses, mais de 600.000 ainda aguardam o agendamento da perícia. Por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União na semana passada, o Ministério regulamentou a concessão do benefício. Para solicitar, o segurado do INSS deve enviar toda a documentação com a assinatura verificável de profissionais registrados por meio da plataforma AtesteMed, criada especificamente para isso. No caso de acidentes de trabalho, é obrigatória a apresentação também da Comunicação de Acidente de Trabalho, CAT. Se todos os documentos estiverem de acordo com as regras, o auxílio-doença deverá ser concedido com dispensa de parecer conclusivo da Perícia Médica Federal quanto à incapacidade laboral de acordo com a norma sobre o assunto. O governo tem tentado também outras estratégias para reduzir a fila do auxílio-doença, como a ligação direta para que os assegurados antecipem perícias já agendadas. Outra iniciativa é o pagamento de bônus por produtividade aos peritos e outros servidores. E a Operação Lei Seca flagrou 380 motoristas dirigindo sob efeito de álcool durante o último final de semana em todo o estado do Rio de Janeiro. Esse número apresenta 14,8% dos condutores que foram abordados entre sexta-feira, 29 de setembro, e domingo, 1º de outubro. A Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste, foi o destaque negativo entre as ações realizadas. Na sexta-feira, mais de 40,6% dos motoristas abordados estavam dirigindo sob efeito de álcool. No sábado, o Recreio dos Bandeirantes também apresentou um índice alto de alcoolemia, totalizando 34,2%. Em Araruama, na região dos Lagos, na sexta-feira e no sábado, foram 196 motoristas abordados, 57 deles estavam sob efeito do álcool, totalizando 29,1%. Já em Resende, no sábado e no domingo, foram 228 motoristas abordados e 16,3% deles estavam alcoolizados. Recentes estudos vêm destacando o papel significativo que a convivência com animais de estimação desempenha na melhoria da saúde física e psicológica das pessoas. A ação de acariciar cães e gatos, bem como o relaxante ronronar dos felinos, demonstraram ser atividades benéficas para o bem-estar. De acordo com o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, os benefícios de possuir um animal de estimação são variados. A presença de animais de estimação desencadeia a liberação de ocitocina, um hormônio associado ao prazer, e endorfinas, reduzindo a produção de cortisol, o hormônio do estresse, resultando na melhoria da depressão e ansiedade. No caso de crianças, também super importante para adquirir a responsabilidade, a empatia, estabelecer vínculos de carinho. Muitas crianças mudam muito após a relação com o animal, seja ele qual for, gatinho, cachorro, uma tartaruga. Então não há motivos para a gente não introduzir um animalzinho na nossa vida, né? Somente benefícios para nós e também para eles. Dois conceitos que têm ganhado destaque na área psicológica é a área de terapia cognitiva com animais e também a área de terapia emocional com os animais. No caso de pessoas idosas que moram em casas de repouso, animais já são utilizados com a finalidade terapêutica, permitindo estabelecer então contatos positivos entre os pacientes e os familiares e os pacientes e os profissionais de saúde. É realmente uma relação importante que produz mudanças positivas no dia a dia do tutor com seu animal, estimulando o tutor a fazer exercícios físicos, a estabelecer compromissos com seu animal, nos cuidados, nas rotinas. Outro conceito recente é o dos animais de apoio emocional, que desempenham um papel fundamental no auxílio de pessoas que sofrem de transtornos psiquiátricos, como ansiedade, crises de pânico e outras condições similares. Para obter um animal de apoio emocional, é necessário um laudo que ateste o transtorno psiquiátrico do indivíduo, bem como a recomendação veterinária. O animal deve ser identificado e o tutor deve portar documentos e a carteira de vacinação do animal em todos os momentos. E você vai ver depois do intervalo que comissão especial na Câmara de Petrópolis vai analisar documentos sobre coleta de lixo de 2017 a 2023. E você vai ver também que a vereadora Gilda Beatriz, daqui de Petrópolis, pede renúncia do cargo de secretária da mesa diretora da Câmara. Voltamos já.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Voltamos. Petrópolis encerrou o mês de agosto com saldo positivo de vagas de empregos no período. Foram geradas 300 novas oportunidades desde o início do ano. A cidade já criou 1.518 postos de trabalho. Dados divulgados pelo novo CAGED do governo federal apontam que Petrópolis permanece com saldo positivo de empregos criados em agosto. No 8º mês do ano, o município teve 2.780 demissões e 2.480 desligamentos, o que gerou um saldo positivo de 300 novas oportunidades. Apesar disso, nas ruas da cidade, a opinião ficou dividida se está fácil ou não conseguir o emprego desejado no município. O mercado de trabalho tem que ter mais oportunidades, sabe? Porque eles pedem muita experiência e algum de público não tem experiência, sabe? Agora eu acho que tá fácil. Depois da enchente eu acho que piorou muito, fechou muitas lojas, mas agora tem bastante lojas abertas. O setor de serviços liderou o ranking de geração de vagas na região. Foram 126 novas vagas criadas em agosto, seguido pela construção, que foi responsável por 119 novas oportunidades. Em terceiro lugar aparece o comércio, com 111 novas vagas. A agropecuária gerou 8 vagas a mais na região. A indústria foi o único setor que fechou o mês com saldo negativo. Foram 64 vagas a menos. E assim, ainda mais para os adolescentes, para as pessoas no primeiro emprego, né? Tá assim bem difícil mesmo. Ainda segundo o CAGED, desde o início do ano, a cidade já criou 1.518 postos de trabalho. Em agosto, o setor de serviços teve o maior número de desligamentos de trabalhadores. Foram 1.198 demissões e, em contrapartida, houve 1.324 admissões. Em segundo lugar, o comércio aparece com 629 desligamentos e 740 contratações. A indústria teve 446 desligamentos e 382 admissões. A construção foi responsável por 200 demissões e 319 admissões. Já a agropecuária teve 15 contratações e 7 demissões. Ainda de acordo com o CAGED, o Brasil registrou a criação de 220 mil novos empregos no mês de agosto. Já no mês de setembro, o estado do Rio de Janeiro registrou a criação de mais de 5.900 novas empresas, um aumento de 11% se comparado com o mesmo período do ano passado. E em Petrópolis eu acho que é difícil. Muito desemprego, está meio difícil. Agora é lei em Petrópolis. Empresas de ônibus que descumprirem contratos poderão ter a tarifa congelada. A medida está prevista na Lei 8.601 de 2023, de autoria do vereador Fred Procópio. Já foi promulgada pela Câmara e publicada no dia 27 de setembro.
A Lei 8.601 de 2023, de autoria do vereador Fred Procópio, já promulgada pela Câmara Municipal e publicada no dia 27 de setembro, prevê que, a partir de agora, as empresas de ônibus que descumprirem contratos, principalmente no que diz respeito à renovação de frota, poderão ter a tarifa congelada. O objetivo é condicionar o reajuste ao atendimento das obrigações, evitando que empresas que não oferecem um serviço de qualidade possam promover o aumento da tarifa. Gostaria de saber dos passageiros o que acham atualmente do preço, se está bom ou não em relação ao serviço que é prestado. É um absurdo, né, o preço, porque os ônibus não estão valendo nada, principalmente lá onde que eu moro, Dom João Braga. Nunca tem ônibus, uma hora está quebrado, outra hora tem carro na rua, eles não podem passar o ônibus, aí eles param logo, tiram o ônibus. Passagem cara, não tem ônibus, o ônibus que eu vou, ele faz 3 linhas. A lei municipal prevê que a prefeitura pode realizar um cronograma para cumprimento das obrigações. Prevê ainda que todo 15º dia do mês, após a conclusão desse cronograma, a prefeitura deve enviar o documento para os órgãos competentes. Fred Procópio lembrou que o descumprimento de regras contratuais é evidente em alguns casos, especialmente nos que envolvem as empresas Cascatinha e Petroita. O vereador reforçou que diariamente recebe várias reclamações, citando não apenas a não renovação da frota, mas também a falta de ônibus, precariedade dos veículos e falhas no cumprimento de horários. Está muito ruim, porque os ônibus estão uma vergonha. A gente anda 5 minutos de ônibus para pagar esse absurdo de passagem. Aonde eu moro, por exemplo, ele faz 3 bairros, no caso. Praça Catulo, Euclides da Cunha e Dom João Braga. Então ele não consegue, coitado, cumprir o horário, quer dizer, a gente tem que ficar pagando um preço absurdo. Em reunião realizada no dia 25 de setembro, foi criado pela Câmara Municipal uma comissão especial que vai tratar da coleta do lixo urbano, transbordo e destinação final dos resíduos. Em Petrópolis, os integrantes vão analisar as ações e os contratos de lixo durante o período de 2017 a 2023. Criada por iniciativa do vereador Otávio Sampaio, a Comissão Especial da Câmara Municipal de Petrópolis, que vai tratar da coleta de lixo urbano, transbordo e destinação final dos resíduos, foi instaurada em reunião no dia 25 de setembro. No encontro, que também contou com a participação de outros vereadores, foram definidos os primeiros passos do trabalho. Nesta etapa, vão ser analisados cerca de 20 requerimentos de informações sobre os serviços. O documento foi encaminhado na mesma semana para o governo municipal. A gente faz os ofícios de requerimento de informações ao município e demais órgãos responsáveis, bem como as empresas também, e a gente colhendo ali as respostas dele, a gente analisa tudo e produz um relatório. A partir do relator, eu sou presidente da comissão, né? Comissão especial, e aí a gente vai produzir o relatório e fazer os encaminhamentos necessários, que podem servir de instrução para o próprio Ministério Público, delegacias, Judiciário. A comissão também tem como integrantes Júlia Casamasso, Fred Procópio, Gil Magno e Mauro Peralta. A comissão pode se estender por mais 150 dias e, ao final, o documento será enviado à 4ª Vara Civil de Petrópolis e também às demais autoridades relacionadas ao caso. Otávio Sampaio explicou que o trabalho deve garantir esclarecimentos sobre os serviços cujos últimos contratos emergenciais vêm sendo questionados pelo Tribunal de Contas e também pela Justiça. A ideia é juntar todas as informações já levantadas, detalhando e complementando com os dados que vão ser coletados pela Comissão Especial da Câmara. A necessidade de criar a comissão se deu muito claramente quando o prefeito fez 3 contratações emergenciais, dispensando licitação. Não fez as licitações quando deveria, da forma transparente, e fez ali 3 contratos emergenciais em relação ao lixo. Um para transbordo, outro para coleta, etc. Então, a gente olhou e achou coisa com falta de transparência. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado também disse que haveria falta de transparência nessa situação toda em relação ao lixo. E na madrugada do último domingo, uma tradicional banca de livros que fica no centro de Nova Friburgo pegou fogo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o estado em que o estabelecimento ficou após ser atingido pelas chamas. A banca, que já existe há mais de 30 anos em Nova Friburgo, fica na Avenida Alberto Browne, no centro da cidade. O quiosque de livros é de Jorge, conhecido como Jorge Livreiro, e havia passado por uma reforma recentemente.
O estabelecimento, que é conhecido na cidade pela venda e doação de livros há anos, pegou fogo na madrugada deste domingo por volta das 2h30 da manhã. O quiosque de livros é um estabelecimento muito movimentado no centro de Nova Friburgo e tem o carinho dos friburguenses. Jorge Livreiro, ou Jorge dos Livros, é uma figura emblemática na cidade e, por isso, muito conhecida. O seu trabalho é responsável pela venda de livros usados e, assim, ele recebe muitos doadores voluntários. O vereador Maicon Queiroz considerou o ato de vandalismo uma verdadeira covardia. O vereador fez publicações sobre o caso nas redes sociais e, nestas publicações, a população questiona a prefeitura sobre a utilização das câmeras do programa Cidade Inteligente, que seriam utilizadas para auxiliar na resolução do caso. O fato lamentável aconteceu na madrugada de sábado para domingo, 1º de outubro. Triste demais e um ataque, infelizmente, à cultura. A informação inicial é que seriam vândalos que atearam fogo essa banca de livros, que ela tem mais de 20 anos de história aqui na cidade de Nova Friburgo, fomentando a cultura e levando a literatura a tantas pessoas. Nós esperamos aí que a Polícia Civil possa agir no intuito de prender os vândalos que cometeram esse fato. Lembrando que tem algumas linhas de investigação que parece que já estão sendo vistas e câmeras de segurança do local também já estão sendo apuradas. Uma delas seria com vândalos e, dentre as apurações que nós fizemos, outra linha de investigação seriam pessoas que têm o intuito de que essa banca seja retirada dali, estão de olho no espaço, então estariam ateando fogo nessa banca para que ela fique inutilizada e possam tentar reivindicar esse espaço junto à prefeitura. Lembrando que ali é uma concessão junto à prefeitura antiga, que está toda certa e toda legalizada. Eu, na qualidade de vereador do município também e de presidente da Comissão de Turismo, repudio todo esse fato, estou acompanhando de perto. Não se pode acontecer um ato tão esdrúxulo como esse, que revoltou toda a nossa população friburguense e de todos que estão acompanhando esse fato. Apesar de a polícia não confirmar a informação, friburguenses publicaram nas redes sociais que o fogo teria sido ateado de forma proposital. As publicações dizem ainda que o que teria motivado o crime seria viés ideológico. E a vereadora Gilda Beatriz, do PSD, protocolou na última terça-feira um pedido de renúncia ao cargo de primeira secretária da Câmara Municipal. Na sessão dessa quarta-feira, dia 4 de outubro, a parlamentar leu uma carta na sessão plenária em que reclama do tratamento recebido, citando nominalmente o presidente da Casa, Júnior Coruja, também do PSD. Diz também que se sentiu vítima de violência de gênero. Confiram. A vereadora Gilda Beatriz decidiu deixar o cargo de primeira secretária da Câmara Municipal. Gilda apontou diversos problemas que a levaram à decisão. Como primeira secretária, por exemplo, teria direito a uma nomeação, na qual escolheu a presidente da sua sigla, a advogada Rosângela Stumpf, mas foi impedida pelo presidente da Casa Legislativa, o vereador Júnior Coruja. Além disso, foi retirada da Comissão de Educação sem ser informada, tendo ciência apenas com a publicação do Diário Oficial da Casa Legislativa. A vereadora Gilda Beatriz expôs a crise na bancada do PSD ao citar nominalmente o presidente da casa, o vereador Júnior Coruja. Gilda também disse que se sentiu vítima de uma violência de gênero. Eu me senti, muito mal nisso, por eu sentir que é violência de gênero. E isso é muito ruim, para as mulheres, porque nós somos poucas e por sermos poucas, a gente passa por isso. A vereadora ainda afirmou que foram poucas as reuniões da mesa diretora e não era informada sobre as decisões. O convênio da casa com o Serratec, por exemplo, não foi informado à vereadora, que só soube após notícias em meios de comunicação. Não tem como você ficar dentro de uma mesa que a gente não sabe o que está acontecendo, como esse exemplo que eu dei. Então são várias coisas que foram acontecendo que não foram levadas a mim e realmente não tinha como eu tomar outra decisão. A decisão tinha que ser essa, realmente pedir a renúncia. Uma nova eleição deve ocorrer para escolher o substituto de Gilda no cargo. O Correio Petropolitano também apurou que já há um movimento na Câmara para eleger o vereador Mauro Peralta, do PRTB, como primeiro secretário. Gilda foi a primeira mulher a participar da mesa diretora. Eu tinha que colocar o porquê da minha renúncia, Uma primeira mulher na mesa de Petrópolis na história e uma primeira mulher que pede a renúncia. Então isso é muito sério, muito grave. Nós somos correligionários do mesmo partido, ele não respeitou também isso. Então eu vou dizer para você que realmente vamos ver, vamos levar isso ao partido, vamos ver o que vai ser feito.
E a presidência da Câmara foi procurada, mas não respondeu até o fechamento desta edição. Nos bastidores, o que se fala é que o presidente Júnior Coruja não deve se manifestar por agora, apenas nos próximos dias, mas fica bem feio para ele não se pronunciar a respeito disso, né? E olhem só, a presidente da OAB Mulher Petrópolis, Priscila Braga, informou ao Grupo Correio da Manhã que já conversou pessoalmente com a vereadora e vai fazer uma visita institucional em apoio a esta questão. Pois é, Priscila ressaltou que a OAB Mulher é apolítica, mas disse que a organização não pode ficar calada quando se trata de assuntos relacionados à violência de gênero. Afirmou ainda que a situação se revela um assédio moral e que vê a renúncia da Gilda ao cargo da mesa diretora como um retrocesso. Exatamente, retrocesso. E a Câmara de Vereadores de Petrópolis realizou na última semana uma audiência pública para a apresentação dos resultados fiscais da Prefeitura no segundo quadrimestre de 2023. Na sessão, o governo municipal foi cobrado sobre a realização de concursos públicos e informou que pretende realizar certames para preencher cargos na saúde e na administração direta. A Prefeitura de Petrópolis estuda a realização de novos concursos públicos para a Secretaria de Educação e a Administração Direta. O assunto foi trazido em um debate sobre a situação financeira do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público, o INPAS, que tem um déficit atuarial de mais de 2 bilhões de reais. Ou seja, o valor arrecadado hoje não vai ser suficiente para cobrir as aposentadorias futuras. Até dia 30 de agosto, o município repassou ao INPAS mais de 38 milhões de reais, um valor que só tem diminuído devido ao reajuste da alíquota da contribuição feita pelo governo interino em 2021. Os vereadores Mauro Peralta e Domingos Protetor cobraram a realização de concurso público e a diminuição dos cargos terceirizados. Com o aumento dos servidores, o INPAS também veria aumentar a sua arrecadação, já que estes novos servidores entrariam no regime do Instituto. Eu e o Peralta estamos fazendo um levantamento, um estudo da terceirização e dos RPAs, e nós estamos vendo aí que o município gasta aí milhões com terceirização e RPAs. Terceirização e RPAs esses que podiam ser de concurso público, para a gente poder realmente estar fazendo com que o nosso INPAS aí ganhe musculatura. O procurador-geral do município, Miguel Barreto, informou que o projeto de realizar concursos públicos para preencher os cargos da administração pública foi retardado devido às catástrofes, mas que essa é uma prioridade do governo. Alguns já foram realizados para preencher cargos da educação e da Companhia de Desenvolvimento, a CONDEP. A saúde deve ser a próxima contemplada. Já em estudo também um grande concurso para a saúde e para a administração pública direta. Claro que esse movimento depende de questões orçamentárias, administrativas, está em andamento, está em estudo, mas é importante esclarecer que essa é uma prioridade do governo e tenho certeza que até ano que vem a gente vai ter um novo concurso público, né, para que se faça essa convocação. Isso ajuda, de fato, a equilibrar as contas do INPAS, porque aumenta o acréscimo de arrecadação, né, porque deixa de se recolher para o regime geral e passa a se recolher pelo regime do INPAS. Né? O concurso da educação já convocou todos os 877 candidatos aprovados, segundo a Prefeitura. O procurador ainda informou que já há expectativa de aumentar o número de convocados. Apesar disso, o número ainda não cobre todas as vagas da pasta, que fechou um aditivo de contrato para o serviço terceirizado com a empresa Capital Ambiental. O valor é de cerca de 47 milhões de reais. Outro destaque da audiência foi em relação ao rateio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Segundo a planilha do Executivo, o imposto é a maior fonte de arrecadação do município, representando cerca de 26% do total. Segundo a planilha do Executivo, o imposto é a maior fonte de arrecadação do município, representando cerca de 26% da receita, de 600 milhões de reais no segundo quadrimestre. A gestão de Rubens Bontempo foi criticada por contar com recurso financeiro vindo a partir de uma liminar, que poderia cair a qualquer momento. Na audiência, o secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuleia, se defendeu.
Nós não ficamos em cima de liminar, é o rito do Poder Judiciário. Liminar para julgar o mérito lá na frente. O ICMS é nosso, então nós temos que brigar por isso. Nós vamos até as últimas consequências, nós vamos até a decisão final do STF, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então nós estamos trabalhando dessa previsão, mas não estamos também contando só com o ICMS. Nós também estamos fazendo políticas públicas e fiscal para dar segurança ao contribuinte de que nós também queremos buscar aquilo que está na informalidade. Além de Teresópolis, Niterói e Duque de Caxias também entraram na guerra fiscal. Os municípios devem recorrer da liminar de Zanin e, caso tenha uma vitória na justiça, a arrecadação de Petrópolis pode voltar a cair. Pois é, e olha só, gente, a audiência pública que apresentou o resultado fiscal de Petrópolis também contou com a cobranças, de vereadores. As emendas impositivas na lei orçamentária anual ainda não foram cumpridas. Confira na reportagem de Rafaela Cordeiro. Na sessão que aconteceu no dia 28 de setembro, o município apresentou que Petrópolis teve cerca de 135 milhões de reais de superávit, ou seja, as receitas superaram as despesas. Assim, as emendas impositivas estão atrasadas e, por isso, os vereadores estão cobrando ao prefeito o pagamento destas emendas, já que houve superávit. Não tem problema nenhum de pagar nossas emendas impositivas, visto que nós temos superávit de dinheiro, está sendo televisionado, a gente já tem como cobrar do prefeito as emendas impositivas, que nós já vamos fazer de outro orçamento. Fora da audiência, os vereadores também estão cobrando. Eduardo do Blog e Otávio Sampaio informaram ao Correio Petropolitano nesta semana que entendem que o prefeito Rubens Bom Tempo pode responder por improbidade, caso não faça a execução das emendas até o dia 31 de dezembro. A gente está na luta para que o prefeito Rubens Bom Tempo libere esses recursos, porque esses recursos não são da prefeitura. Esses recursos são destinados pelos vereadores, pelos mandatos, para as comunidades ou para as entidades. A nossa luta é porque desde janeiro esses recursos já poderiam estar sendo liberados. Existe aí também toda uma questão para a execução desses recursos e, infelizmente, o prefeito Rubens Bom Tempo, até o momento, não liberou as emendas impositivas dos vereadores ou de grande parte, da maior parte dos vereadores. Para o orçamento deste ano, os vereadores apresentaram 172 emendas impositivas, em um total de mais de 17 milhões de reais. São quando os parlamentares carimbam aonde a prefeitura deve aplicar verbas e os gabinetes não podem ultrapassar 1,2% da receita líquida corrente prevista. As regras são previstas na Constituição Federal e também na Lei Orgânica do município. A não liberação desses recursos pode ser entendida, e esse é o meu entendimento, o entendimento do meu jurídico, como crime de responsabilidade e improbidade, abrindo aí espaço até para um pedido futuro, se for o caso, de cassação do atual prefeito de Petrópolis. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a estimativa de incidência de câncer de mama é de 73 mil novos casos até 2025. Por isso, o mês de outubro reforça a importância da luta contra a doença por meio da campanha Outubro Rosa. No mês de outubro, o mundo se veste de rosa para dar voz a uma causa de extrema importância, a luta contra o câncer de mama. O movimento conhecido como Outubro Rosa é uma campanha de conscientização sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento dessa doença que afeta milhões de mulheres em todo o mundo. A Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos desempenha um papel fundamental nessa causa. Com o objetivo de promover a caminhada anual, a PPO já iniciou a venda das camisas na barraca instalada na Praça Dom Pedro, no centro de Petrópolis. Todos os anos a gente faz a nossa barraca aqui, que vai o mês todo de outubro, para a venda das camisas. E toda a renda é destinada para a PPO, para a manutenção da casa, para alimentação, salário dos funcionários, alimentação dos acolhidos. O foco principal é alertar as mulheres sobre a importância do autoexame da mama e também da realização da mamografia a partir dos 40 anos de idade. Isso porque o diagnóstico precoce aumenta consideravelmente as chances de cura. E nesse ano, as camisas estão custando quanto? R$30. Tem para todos os tamanhos? Todos os tamanhos, tem o P, M, G e GG. Tanto homem quanto mulher pode adquirir?
Sim, tanto homem quanto mulher. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a estimativa de incidência de câncer é de 704 mil novos casos até 2025. Desses números, a estimativa é de que o câncer de mama e o de próstata devem registrar cerca de 73 mil e 71 mil novos casos, respectivamente. Já o câncer de pele não melanoma deve atingir 483 mil pessoas. Os dados são do Sistema de Informação sobre Mortalidade e dos registros de câncer de base populacional. E olha só, a PixForce é uma startup brasileira que desenvolveu inteligência artificial capaz de interpretar imagens e vídeos para a tomada de decisões nas indústrias. A empresa foi a grande vencedora de um circuito nacional que reconhece startups inovadoras. E agora, se prepara para participar do circuito internacional que acontece ainda esse ano em Portugal. Confiram. Criada pelo petropolitano Daniel Moura e o empresário Renato Gomes há 6 anos, a startup PixForce desenvolve soluções utilizando tecnologias de visão computacional, inteligência artificial e machine learning. Recentemente, a startup venceu o circuito nacional da KPMG, Private Enterprise Tech Innovator in Brazil, um programa que busca reconhecer as startups mais inovadoras do mundo. A gente, desde a nossa fundação, a gente sempre teve esse sonho de ser uma empresa global. Tudo que a gente faz, a inteligência artificial aplicada à indústria, ela não se aplica só à indústria brasileira. Pode ser aplicada à indústria americana, na Alemanha. Então, a gente sempre teve essa visão de desenvolver as soluções aqui, com os clientes que a gente conhece, mas levar isso para o mundo. E a gente está chegando nesse momento em internacionalizar a PixForce. A PixForce tem como destaque produtos pautados nos princípios ESG. O PixGrid é uma plataforma de inteligência artificial destinada a garantir o crescimento da eletrificação do planeta. Com ela, diversas imagens são usadas para identificar desde riscos de queimadas sob linhas de transmissão até anomalias térmicas e falhas nas subestações, que podem causar apagões. Já o PixSafety é um software que transforma qualquer câmera em incansáveis inspetores, que alertam quando riscos de acidentes de trabalho são identificados. A gente está muito satisfeito em ver que tudo que a gente desenvolve tem grande demanda, Não adianta você ter uma grande ideia, desenvolver algo e ninguém querer comprar, Então a gente está chegando a um ponto em que os grandes clientes, as grandes empresas estão interessadas, estão nos contratando, então isso dá muita satisfação em ver. A gente hoje tem 120 pessoas, Pessoas se dedicam todo dia, desenvolvendo as soluções da PixForce. Então, ver que todo esse trabalho desse time, esse Dream Team, está sendo recompensado e a gente está chegando onde a gente queria. A PixForce possui atualmente 4 sedes espalhadas pelo mundo. 2 delas estão aqui no Brasil, nos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul. As outras 2 na Finlândia e nos Estados Unidos. A empresa agora vai participar do circuito internacional, que esse ano acontece em Portugal. A PixForce representará o Brasil na última etapa da competição internacional do prêmio, que será realizado durante o Web Summit Lisboa, em novembro desse ano, quando representantes de 23 países terão a oportunidade de apresentar seus planos de crescimento para um painel internacional de jurados. O Brasil ele pode se posicionar como um grande player mundial. Nós temos pessoas incríveis no Brasil, grandes centros de excelência. A PixForce mostra isso, Nossa equipe é toda brasileira e a gente desenvolve soluções de ponta, que competem com qualquer solução que está aí no mundo. E no dia 4 de novembro, o professor teresopolitano Delmo Ferreira vai assumir a 24ª cadeira da Academia Fluminense de Letras. Ele vai suceder Tarcílio Meirelles Padilha, ex-presidente da ABL. Delmo Ferreira é petropolitano, mas se mudou para Teresópolis há 42 anos. Delmo toma posse da 24ª cadeira da Academia Fluminense de Letras no dia 4 de novembro. Para ele é uma grande responsabilidade fazer parte do quadro de eméritos e substituir Tarcísio Meirelles Padilha. Para você ter uma ideia do gabarito dessas pessoas que eu vou substituir, ele foi o fundador da OAB, primeiro presidente da OAB, e do Instituto de Advogados do Brasil. São essas 2 figuras ilustríssimas que eu vou substituir. A Academia Fluminense de Letras foi fundada em 1917 e após 106 anos terá, enfim, o primeiro representante teresopolitano a assumir a cadeira na AFL.
Delmo é jornalista e já atuou como secretário municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento. Ele também é membro da Academia Teresopolitana de Letras, na qual já foi presidente por 5 vezes. O primeiro livro de Delmo Ferreira foi publicado em 2001 e, ao longo de 23 anos de muitas páginas e capítulos, mais de 10 livros já foram publicados com diversas edições. Entre eles, Por um Dia de Carnaval e Zé Pilintra, O Rei da Noite. Mas as publicações não param por aí. Em novembro deste ano, Delmo lançará mais 2 livros. Uma história de um homem que perde a sua família e ele viaja pelo mundo inteiro em busca da sua própria espiritualidade. E com isso foi um livro que eu comecei a escrever durante a pandemia, então foram 2 anos de pesquisa. Delmo também é membro das Academias de Educação e Petropolitana de Letras. E olha, por hoje acabou, mas segunda-feira, 7h30 da manhã, a gente está de volta com muita informação para você. Muito obrigado pela presença e pela sua audiência e tenha um bom final de semana, né? Um ótimo fim de semana e até segunda. Tchau, tchau, gente. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.